Muito bem, vamos continuar? Olha só, já vimos então, nesses três casos, né? A rescisão ocorrerá de forma unilateral pela administração. Então, raciocina comigo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. O contrato administrativo está assim, né? Aqui. Vocês já repararam que a coisa mais importante de direito administrativo é a balança, cara? Que eu desenho essa porcaria toda hora. O pessoal ri, né? Na hora da prova tem que pensar assim, hein, cara. Tem várias perguntas, pode isso ou não pode? Pode acontecer isso ou não pode? A administração pode fazer isso? A sociedade comunista pode fazer isso ou não pode fazer isso? A comunista é pessoa de direito privado. Pode, vai se sobrepor. Não pode, que a balança é de direito privado. Ah, um contrato administrativo. A administração, não, o contrato administrativo está já em jogo o serviço público, tá? Não pode parar. Então, é claro que a administração vai poder fazer isso, cima para baixo. Você tem que raciocinar assim, cara. Na hora da prova, você tem que pensar de acordo com as balanças. Beleza, então olha aqui. A administração está lá em cima, a empresa está aqui embaixo. A empresa não cumpriu com as suas obrigações. A administração pode vir de cima para baixo e rescindir o contrato? Pode. Rescisão unilateral por culpa do contratado. E o contrário? A administração não cumpriu com as suas obrigações. Não pagou, não liberou hora de serviço, não forneceu o material que tinha que ter fornecido, não deu o que tinha que dar, enfim, não cumpriu com as suas obrigações previstas no contrato. A empresa contratada pode vir de baixo para cima e falar: administração, já que você era obrigado a fazer isso não fez, então o contrato está rescindido também. Pode fazer isso? De baixo para cima? Nunca. Né? A banda não toca assim, a banda toca de cima para baixo, não de baixo para cima. Não é contrato de igual para igual. Ou seja, quando a culpa é da administração, quando a administração não cumpre com suas obrigações, não paga, não libera, não entrega, não faz o que deveria fazer por contrato, e a empresa se sente prejudicada, não tem como continuar a executar o contrato daquele jeito, o que a empresa pode fazer? Pode parar de prestar o serviço? Não pode. Pode rescindir o contrato? Não pode. O que a empresa vai fazer? Então, quando a culpa é da administração, só resta a empresa procurar a administração. A administração, olha só, você tem que fazer isso não está fazendo. E eu não estou conseguindo trabalhar por causa disso. Por favor, vamos rescindir o contrato? Pode ser que a administração realmente, eu sei que eu tenho que fazer isso, não estou em condições de fazer isso, então vamos rescindir o contrato. E se a administração vira para a empresa e fala assim: negativo, não vou rescindir o contrato porcaria nenhuma. Administração, você é obrigada a fazer isso, eu sei que eu sou obrigado, mas não vou fazer e não vou rescindir. Se vira. Aí a empresa vai fazer o quê? Tudo bem. É para eu me virar? Beleza. Vai ao judiciário, ingressa com uma ação judicial, pedindo em juízo a rescisão contratual. Seu juiz, a gente tem que fazer isso, não está fazendo, não tem mais que continuar, por favor, eu queria a rescisão do contrato. Certo? Certo. Pergunta: a empresa, quando a administração descumpre com as suas obrigações, a administração pode ir a juízo, pedir a rescisão judicial, sem antes tentar a rescisão amigável? Sim ou não? Sim, claro que pode. Ela não é obrigada a tentar resolver administrativamente? Não, não. Princípio da inafastabilidade do controle judicial. Lembra disso? O particular não é obrigado a percorrer a via administrativa como condição para ir para o judiciário. Só tem uma exceção: justiça desportiva. Tirando isso, a gente já viu isso, né? Então a administração, tudo bem, ela pode tentar, para ganhar tempo, vai lá, procura a administração, tenta rescindir amigavelmente. Se resolver, resolveu. Se não resolver, vai a juízo. Mas ela pode ir a juízo direto? Pode.
Então, daí é que, por exemplo, a lei vai falar sobre a falta de pagamento. Então, para entender, a lei está falando o seguinte: quando a administração atrasa o pagamento por um mês, a empresa pode parar de prestar o serviço? Não. A empresa é obrigada a continuar prestando serviço no mínimo por 90 dias. Então, a administração atrasa 2 meses, pode parar? Não. A administração atrasa por 4 meses, pode parar? Pode. Aí a empresa já pode parar de prestar os serviços. Parou de prestar o serviço, né? Estava com aquele contrato de manutenção do hospital, está sem receber há 4 meses, tirou o pessoal todo do hospital, porque não tem como pagar o pessoal. Mas o contrato não está rescindido, o contrato está em vigor. Essa empresa tem um monte de equipamentos que estão no hospital que ela não pode retirar, porque a administração não deixa ela retirar os equipamentos. E sem aqueles equipamentos, ela não pode nem prestar outros serviços. Então, apesar de ter tirado o pessoal, aquele contrato está em vigor. E isso ainda continua prejudicando a empresa. Aliás, a administração pode a qualquer momento quitar os meses que estavam sem ser pagos e ligar para a empresa: ó, já regularizamos o pagamento ontem, amanhã eu quero que vocês voltem a trabalhar. Pô, a empresa fica ali na mão, né? Amanhã? Amanhã. Não tem mais falta de pagamento nenhum. Então, o que a lei fala? Depois de 90 dias de atraso de pagamento, a empresa pode parar de prestar os serviços e aí sim pleitear a rescisão amigável ou judicial do contrato. Antes de 90 dias, a empresa não pode paralisar e nem pode entrar com ação judicial. Se a empresa deixar de receber durante um mês e ingressar com uma ação, o juiz vai olhar: quantos meses você está a receber? Ah, estou há um mês já, indeferido. Ah, estou 6 meses sem receber, seu juiz, eu quero a rescisão do contrato. Ah, 6 meses sem receber, o juiz vai chamar de administração. Você vai quitar os pagamentos? Não temos como pagar, a gente está sem dinheiro, tá legal. Então, está rescindido o contrato. Certo? Certo. Daí, resumindo, o contrato, os artigos 77, 78, 79 que eu falei com vocês, né? Dá uma lida com calma. O artigo 78 está falando, né? O contrato será rescindido nas seguintes hipóteses. Tem 18 incisos. Ou seja, existem 18 hipóteses de rescisão contratual. Você dá uma lista, você não precisa decorar esses 18 incisos. Se você entender esse raciocínio que eu vou falar aqui, você não vai precisar decorar. Se você não entender, você vai ter que decorar sim. Você lê os 18 e você vai perceber que esses 18 incisos, 12 deles, ou seja, 12 hipóteses de rescisão contratual, são por culpa do contratado. Quando o contratado não obedece o cronograma, não cumpre com as especificações, não obedece às ordens da administração, né, repassa o contrato para outra empresa sem previsão, quando ele vai à falência, quando a empresa individual, o sócio morre, tudo culpa dele. Então, 12 dessas 18 são por culpa do contratado. Tem um inciso que fala que o contrato será rescindido por interesse público, tem um outro que fala que o contrato será rescindido em caso fortuito de força maior, e sobram 4 que é por culpa da administração. Então, esses 4. Quando a administração não paga por mais 90 dias, quando a administração não libera a área de serviço e o cara fica parado, porque a administração, vou te dar área para você trabalhar. Tá legal. Você já liberou aquele lugar lá que eu tenho que fazer obra lá? Não pode trabalhar não, porque meu pessoal ainda está lá, eu vou te tirar, a partir da semana que vem você vai poder entrar lá. Ok. Chega na outra semana, e aí? Não conseguimos não, só mês que vem. Fica parado, né? Chega no outro mês, vem cá, agora eu posso fazer a obra lá? E ainda não, porque eu estou fazendo um serviço, o cara fica parado, né? Por muito tempo. Vai ver lá. Por mais de 120 dias de paralisação. Então, dá uma lida na lei, você vai encontrar esses 4 incisos do artigo 78. Nessas 4 hipóteses, quando a culpa é da administração, o contrato será rescindido ou de forma amigável ou judicial. O que cai sempre em prova? Colocam lá. Assinale abaixo
em qual das hipóteses o contrato não será rescindido de forma unilateral pela administração? Não será rescindido de forma unilateral? Quando a culpa é da administração, a rescisão não será feita pela própria administração. Ela só vai rescindir quando a culpa é do contratado, interesse público, caso for de força maior. Quando a culpa é dela própria, a rescisão será ou amigável ou judicial. Então, você vai ler lá, quando acontecer isso, quando a administração não... quando a administração não, é culpa dela. Então, se é culpa dela, é essa que a rescisão não é unilateral. Então, gosta desse raciocínio, né? Sinale abaixo 5 hipóteses, né? Quando que a rescisão pode ser amigável? Amigável, então é culpa da administração. Vai ver lá, só uma das 4 é culpa da administração. As outras 4 não tem culpa nenhuma da administração. É o raciocínio que você vai fazer. É fácil você guardar esses 18. É só ler uma vez. Culpa do contratado. Você vai achar interesse público, caso fortuito. Os 4 que são culpa da administração, todos os outros é o contratado que descumpre. Tranquilinho? E aí, tudo bem, o contrato será rescindido e a empresa sofrerá com isso. A empresa será prejudicada. A administração vai ter que indenizar os prejuízos da empresa contratada? Depende. Ouve bem o que eu vou falar e você vai me dizer, raciocina e me diz se isso que eu vou te falar é justo ou não é. A lei fala aí, nesses 3 artigos que eu acabei de comentar com vocês. Toda vez que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, ele, contratado, terá que ser indenizado por todos os prejuízos que sofrer com a rescisão. É justo ou não é? O contrato foi rescindido. Por culpa dele? Sim. Então ele não será indenizado porque foi ele que deu causa à rescisão, né? Foi ele que foi à falência, foi ele que descumpriu, foi ele que repassou o contrato para outra pessoa, né? Foi ele que falsificou, foi ele que cometeu um ato ilícito. Então, toda vez que o contrato for rescindido por culpa dele, ele não será indenizado. Toda vez que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, ele terá que ser indenizado pela administração. É justo ou não é? Tenho certeza que todos vocês falaram sim, Gustavo, claro que é. Pô, é justo, claro que é, não é? Então me responda a pergunta. Olha a situação aqui. A empresa foi contratada para construir uma escola para administração, tem um morro aqui, está construindo a escola aqui de 3 andares. E aí, a empresa colocou lá na obra equipamentos dela, trator, material de construção, comprado com dinheiro da construtora, né? Tem vários equipamentos, materiais, tudo lá, um barracão de obra, cheio de computadores que são da empresa, tal, não sei o quê, tudo lá na obra. Choveu demais, teve um deslizamento de terra, veio tudo abaixo e levou tudo. Sobrou nada. Sobrou escola, não sobrou trator, não sobrou nada. O contrato será rescindido. E a administração terá que indenizar os prejuízos sofridos pela empresa com a rescisão? Sim ou não? Aí tem certeza que quase todos estão falando. Pô, claro que não, né? Claro que não. Porque a administração vai indenizar os prejuízos da empresa, o contrato será rescindido? Será rescindido. Por culpa de quem? Choveu demais. Evento da natureza, caso fortuito. Então é culpa de quem? Culpa de São Pedro. Não é isso? Olha aí no quadro. O que a gente tinha falado antes que está escrito na Lei 8.666? Toda vez que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, é daqui para baixo.
né? Tirando aquelas 12 hipóteses de culpa do contratado. Em todas as hipóteses, sempre que o contrato for rescindido sem a culpa do contratado, ele terá direito a ser indenizado pelos prejuízos que sofrer com a rescisão contratual. Sem a culpa do contratado, envolve o quê? Culpa da administração, óbvio, interesse público, mas também caso fortuito e força maior, hein? Olha a pegadinha. Então, resposta, que já caiu em prova várias vezes. O pessoal raciocina, até raciocina certo. O contrato administrativo foi rescindido em decorrência de um furacão. Sendo assim, a administração terá que indenizar os prejuízos do contratado? Aí você pensa, pô, não, se foi um furacão, pô, não foi culpa da administração, a administração não vai ter que indenizar, mas não é assim que funciona. Não é dizer que é culpa da administração, é só não ter culpa do contratado. O furacão não é culpa do contratado. Então ele será indenizado? Sim, será indenizado. Não é estranho isso? É estranho, mas está na lei. Está na lei porque isso foi colocado lá com a mão dos empreiteiros que ajudaram a escrever a Lei 8666. Cá para nós, né? Isso na prática, tem juízes que acham isso um absurdo e tentam, né, tem muita discussão na prática, né? Tem juízes que tentam afastar essa, né, a administração tenta afastar essa cláusula às vezes, tem juízes que falam que isso daí inverte toda a teoria do direito, parará, não sei o quê, às vezes isso daí, né, o juiz não manda a administração indenizar o contratado não, embora esteja previsto na lei. Né? Tem lá uma discussão, mas que é uma discussão, né, doutrinária em altíssimo grau. Né, já foi tema, inclusive, de isso daí, né, se pode ou não ser afastado, isso daí já foi tema de prova discursiva para a Procuradoria-Geral do Estado aqui no Rio de Janeiro, né, para procurador, que é um concurso de altíssimo nível, né? E é discursiva para dizer por que poderia, não poderia, em que casos, parará, tem uma série de nuances lá que não vem ao caso aqui. Prefeito de prova, para você. Questão direta. Como já caiu em prova. Tá legal? O contrato foi rescindido em decorrência de um furacão. O contratado terá direito a ser indenizado? Resposta, sim. Porque esse contrato foi rescindido sem culpa do contratado. Por mais estranho que você ache isso, é isso. Beleza? Beleza. Gente, cuidado, hein? Dá uma dica a vocês. Essa parte da rescisão contratual, esse raciocínio todo que eu fiz, volta aí a aula, ouve de novo, testa isso daí, lê o artigo 78, 77, 78, 79, principalmente 78, lê do lado disso aqui, raciocina, você entender isso daí, porque isso cai em prova e você vai matar qualquer questão relativa à rescisão contratual, simplesmente verificando, né, quando que é unilateral, quando que não é unilateral porque é amigável judicial, quando que é culpa da administração, quando que é culpa do contratado, quando que não tem culpa de ninguém porque é interesse público, caso fortuito, força maior, então quando que tem indenização, certo? Muito bem. Refaz isso daí, hein? Beleza, gente. Então, continuando mais um pouco, né? Estamos chegando aí ao final, né, da parte de contratos, os tópicos mais importantes a gente já varreu. E aí, vou bater com vocês o que é isso aqui. O que é inexecução contratual? Na verdade, isso aqui é doutrinário. A Lei 8666 não utiliza essas expressões aqui, nenhuma delas aparece na lei, mas é doutrinário. Inexecução contratual, hipóteses nas quais o contrato
não será mais executado como previsto inicialmente. A regra é a execução contratual. A regra é a empresa ser contratada para fazer um prédio de 20 andares por 20 milhões de reais, entregar o prédio e receber o dinheiro e acabar o contrato. Agora, existem hipóteses, algumas coisas podem acontecer ao longo do contrato que vão, nessas hipóteses, poderá haver uma repercussão no contrato. O contrato não será mais executado daquele jeito, né? A empresa não vai entregar e receber 20 milhões. Então, inexecução. O contrato não será executado como tinha sido previsto originalmente, inicialmente. E aí eu te pergunto, antes de ver as opções, que são essas 4 aí, são doutrinárias, raciocina aqui comigo, né? Você já reparou, né? Cara, eu não consigo dar aula decoreba. Para você ter aula comigo, ou você raciocina junto comigo e entende, ou tá ferrado. Ou eu tô ferrado, né? Porque tem gente que não gosta de raciocinar e, pô, prefere ter aula com outro professor, né? Tem professor que só maceteia. Quando cair a palavra tal, você bota isso. Isso. Decora isso. Aí tem gente que tem que até estudar bem. Prova medíocre, até o cara se dá bem mesmo. Tem prova molezinha que, se você decorar, você vai se dar bem. Mas tá acabando essa prova molezinha, né? As provas da Carlos Chagas para tribunais, Gustavo, não são literais? É Ctrl-C, Ctrl-V da lei? Não é mais não, já foi. Então, enfim. Raciocina comigo aqui. Aqui tem um morro. A empresa foi contratada para construir uma escola aqui, o exemplo que eu estou dando, perto do morro. Uma escola de 3 andares. E aí construiu o primeiro andar, está construindo ainda o segundo andar, né? Está levantando aqueles pilares lá, vai construir o segundo, terceiro e tal, beleza. Está construindo. Então, já construiu um andar inteiro, recebeu mais ou menos 1/3 do valor do contrato, né? O valor da obra era 3 milhões de reais. Já fez um andar inteiro, já recebeu 1 milhão, já está adiantado, recebeu mais de 1 milhão já. E aí, choveu demais, esse morro veio abaixo, teve um deslizamento de terra, e esse deslizamento pegou a escola. Muito bem. Deslizamento de terra é caso fortuito, né? Tá aqui, caso fortuito, força maior. Eventos imprevisíveis. Gustavo, qual é a diferença entre caso fortuito e força maior? Não existe consenso nisso, não. Muitos autores acham que caso fortuito e força maior são eventos, são nomes sinônimos, são termos sinônimos. São eventos imprevisíveis. E alguns autores colocam diferenças e até divergem. Um acha que uma diferença é por causa de uma coisa, outros acham que é de outra coisa. O que vem mais sendo aceito em concurso? A maioria das pessoas, a maioria da doutrina, né, entende que caso fortuito é evento da natureza. Um raio, um deslizamento, isso aqui é caso fortuito. Força maior é evento humano. Uma rebelião, uma passeata, uma greve geral, que as pessoas saem quebrando tudo pro meio da rua. A administração sabia que um monte de gente ia pro meio da rua e ia quebrar tudo? Não tinha como prever que as pessoas iam fazer aquilo, né? A administração não tomou ciência, porque ninguém avisou nada, né? Aqueles arrastões. E aí saíram quebrando tudo. Enfim, eventos imprevisíveis. Bom, vamos
Vamos pegar esse exemplo. Depois, se vocês entenderem, eu falo o que é fato do príncipe, o que é fato da administração e interferência imprevistas. Indo aqui no caso fortuito. Deslizamento de terra. Teve esse deslizamento de terra e essa terra foi e pegou a obra que estava sendo construída. Pergunta. Em decorrência do caso fortuito, o contrato será rescindido ou não? Resposta: não sei. Quem falou? Sim, claro, claro não. Depende, né? Depende de quê? Depende do deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra veio aqui e fez isso. Quebrou lá 30% do que já tinha sido construído. Dá para limpar, tirar essa terra e reconstruir aqueles 30% que já... 30% do primeiro andar, né? Ou 30% da obra toda, não interessa. Um percentual foi danificado, não interessa que percentual. Dá para limpar isso, reconstruir o que já tinha sido construído e continuar? Dá. Então, pelo menos, o raciocínio é esse. O contrato precisa ser rescindido? Não. Ah, esse deslizamento pegou tudo, ficou tudo debaixo da terra, não sobrou nada. Tem que rescindir? Tem. Então, quando tem que rescindir, quando não tem que rescindir no caso de fortuito de força maior? Depende. Isso fica a critério da administração. A administração vai ver se realmente não tem condições nenhuma de continuar, rescinde o contrato, ou quando, olha só, tem como sim, tem como continuar sim. Ou seja, vou apagar isso aqui. Para você agora entender o seguinte. Em todas as hipóteses de execução contratual, por enquanto, ficando no exemplo do caso fortuito de força maior, né? Aquele fato que ocorreu, ele impede a continuidade do contrato, impede de forma terminante, né, definitiva, ou ele apenas atrapalha o contrato, porque vai ter que refazer e vai ter que encarecer. Então, o fato é impeditivo da continuidade do contrato, ou o fato onera, encarece, atrapalha, dificulta o contrato. A gente vai ter que ver. Ah, impede. Ficou tudo debaixo da terra, não tem como continuar. Não tem como continuar? Tudo bem. Então, no caso fortuito, se é uma hipótese de caso fortuito que impede completamente a continuidade do contrato, não tem como, haverá a rescisão contratual. Rescisão contratual, em decorrência de caso fortuito, sem culpa do contratado, a empresa será indenizada por todos os prejuízos que sofrer. Ah, o deslizamento derrubou metade da obra. Valor total da obra: R$1 milhão. Vamos fazer o seguinte: você vai refazer o que já tinha refazer aquilo e tal. Isso aqui, vamos ver as contas. Então eu vou ter que colocar de R$1 milhão. Você fez isso, vai devolver mais R$400 mil. Então vou fazer um termo aditivo de R$400 mil e você refaz o que já tinha sido danificado, ok? Ok, tudo bem. Então, nesse caso, o contrato não precisa ser rescindido, mas a administração terá que rever o valor do contrato. Qual era o valor do contrato inicial? R$1 milhão? Agora vai passar para R$1.300.000, R$1.400.000, R$1.800.000.
1.900.000. Poxa, peraí. Pode, nesse caso, ter um termo aditivo de 80% do valor inicial? Pode. Não tem previsão nenhuma, diferentemente daquele caso que eu falei, quando a administração vai lá e aumenta a quantidade, a administração só pode aumentar em até 25%. Claro, porque está partindo da administração, para evitar que tenha armação, né? A administração fazer um contrato e depois aumentar 500% do valor do contrato. Ah, agora você foi contratado para fazer, senão a administração ia fazer o quê? Contratava a empresa para fazer uma estrada de 1 quilômetro e depois aumentava e falava, agora aproveita e constrói a BR-101 toda, vai daqui até, constrói 500 quilômetros, em vez de te pagar R$1.000, vou te pagar 600 milhões de reais. Já teve esquema lá da administração com a empresa concorda? Claro que concorda. Pode fazer isso? Não, claro que não. Agora aqui não, foi um caso imprevisto, né? Ninguém previa que ia acontecer isso. Então tudo bem, a administração pode fazer um termo aditivo de 80% do valor do contrato. Ah, mas 80% é muito, tinha que ser proibido, Gustavo. Tá, então responda comigo, se for proibido, então não pode fazer o termo aditivo, né? Não, não pode. Aí o que a administração tem que fazer? Vai ter que rescindir o contrato, vai ter que indenizar a empresa pelos prejuízos todos, depois vai ter que fazer uma outra licitação, contratar uma outra empresa para fazer aqueles 80%. Vai sair muito mais caro. Não é isso? Então, nesse caso, a administração pode não rescindir o contrato, mas terá que haver a revisão do valor contratual. Rever. Ver de novo. Eu já tinha visto que o valor era 1 milhão, mas agora estou vendo de novo e aconteceu isso. O valor vai passar para 1.900.000. Tranquilo? Tranquilo. Vamos parar aqui. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua daqui.